Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast para maiores de 40 anos, aqui na Isto É. Hoje eu converso com uma pessoa, gente, vocês não sabem, eu acordei às 5 da manhã e eu não conseguia dormir de novo, de tão ansiosa que eu estava para chegar esse dia. É claro que por ele a gente fica exatamente assim. Meu entrevistado nasceu rico, mas foi como jornalista que ele conheceu milhões. Sim, milhões de leitores que querem saber todos os dias sobre o mundo da comunicação. Bem-vindo, Flávio Rico. Que apresentação legal, eu mereço tudo isso? Você é tudo isso. Obrigado, Mara. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Para mim é uma tremenda conquista, pessoal, profissional. Obrigado. E é um prazer estar aqui, poder falar, conversar, né? A gente trocar figurinha, falar bater sobre papo. tudo. Vamos embora. Flávio, como é que um engenheiro civil, né, vira um jornalista tão importante assim para a comunicação? Você era um engenheiro civil que sempre quis fazer jornalismo? Então, quando eu fui fazer faculdade de engenharia, naquele tempo os nossos pais, eles queriam que a gente fosse ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Você tinha que optar por uma das três. O jornalista não era ainda uma profissão reconhecida. E eu fui fazer engenharia, porque eu não tinha a menor propensão para ser médico, muito menos advogado. Até advogado mais ou menos, mas meus amigos foram fazer engenharia e eu fui fazer engenharia. No meio do caminho surgiu o jornalismo, porque eu sempre fui. E para você ter uma ideia, com 14 anos eu fui office boy da Gazeta. Gazeta Esportiva, naquele tempo Rádio Gazeta, não tinha televisão ainda. E eu fui me encantando pelo jornalismo. Para você ter uma ideia, na redação da Gazeta Esportiva tinha Benedito Rui Barbosa, muita tinha Orlando gente Duarte, começou, né? Solange Bibas, só pessoas, sabe, que te causavam a maior admiração, te despertavam a maior admiração. E eu fui me encantando com aquilo. E ainda fazendo a faculdade, eu fui me aventurar no rádio esportivo, porque eu gostava do esporte também. E aí fui trabalhar na radiodifusora de Guarulhos. Fui lá fazer teste e tal, e passei, e fui repórter de campo. Para você ter uma ideia, eu era repórter de campo, quem transmitia os jogos era o Oswaldo Tassi, que era o chefe da equipe, e o Hermano Henning. E eu, repórter de campo do Hermano Henning, que depois, muitos anos depois, eu vinha dirigir o programa SBT Repórter. Bacana essa vida. A vida é isso, A né? vida é isso. E aí eu me formei engenheiro civil, cheguei a exercer a profissão de engenheiro civil durante 7 anos, mas eu já era jornalista. Eu me transformei antes em jornalista. Comecei a trabalhar com Ferreira Neto no meio disso, que me ensinou tudo de jornalismo, sou eternamente grato a ele. E com 7 anos de engenheiro e com um jornalismo junto, eu não aguentando mais trabalhar, eu tive que, sabe, já tinha filho, tudo, tive que optar por uma profissão e aí me dediquei inteiramente ao jornalismo. Muita gente que depois migrou para a telenovela, para o jornalismo, noticiário, começou no esporte, né? O esporte parece que era um lugar onde jogava as pessoas para cima. Eu citei aqui o Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, naquele tempo, ele cobria muita luta de boxe e cobria a Portuguesa de Esportes, imagina. Mas escrevia muito bem, sabe? E eu me tornei um grande amigo do Benedito, não nessa época. Depois, quando eu passei a escrever mesmo, ele como autor de novela já, na Globo, aí a gente veio se tornar grandes amigos, somos amigos até hoje. O Benedito está firme e forte por aí. Você teve uma passagem pelo esporte também, você quase virou um jogador de futebol? Não, então, sabe, quando eu fiz a faculdade de engenharia em Lins, a gente jogava mais futebol do que ia na faculdade, a verdade é essa. Ia brincar no Dom Bosco, que era um
colégio que tinha lá, e aí o Linense estava em intertemporada, precisava de gente para completar time e tal, e nós fomos para lá e começamos a treinar no Linense, fizemos 2 jogos amistosos na ocasião, mas aí eu tomei um pito, volta a estudar, não sei o que, e aí foi. Aí eu tive que optar. Foi lá, eu lembro de uma entrevista que você deu, você falando da novela Estúpido Cupido. A Estúpido Cupido, o Prata, que era de Lins, Mário Prata, que era de Lins, ele escreveu baseado naquilo, no colégio salesiano de lá, das meninas que estudavam lá, e eu lembro da Françoise Fourton, que foi protagonista dessa novela, e era muito aquilo mesmo, era a vida de Lins, e era aquilo eu vivi depois lá, sabe? O Estúpido Cupido que eu vi na televisão, depois eu cheguei a ver lá como é que era. Essa é outra história incrível da tua vida, né? Porque olha só como a comunicação sempre batendo na tua porta, né? E as coisas se encaixando, né? Sem sofrer. Sem sofrer, né? Sem Fluindo, sofrer. Porque foi mesmo. É foi bom assim a gente mesmo. olhar para um projeto de vida e falar, eu tive que batalhar para ele dar certo, mas não foi um caminho sofrido para ele acontecer, né? Gostoso quando flui. E as oportunidades que eu tive, porque quando eu comecei a trabalhar com o Ferreira Neto, ele me colocou para trabalhar com o Marcos Lázaro. O Marcos Lázaro foi o maior empresário artístico desse país. Ele era empresário da Elis Regina, do Roberto Carlos, do Simonal, Erasmo Carlos, Jair Rodrigues, toda essa turma toda. Caçulinha, pessoas, Wilson Simonal, maravilhoso, né? E aí eu passei a conviver com essa turma, sabe? E vivenciar com essa... Teve uma história que eu acho que eu não contei para ninguém. Um dos contratados do Marcos era o Agostinho dos Santos, que foi um grande cantor. E o Agostinho estava com a carreira aqui meio difícil. E o Marcos arrumou para ele uma excursão na Europa, começando por Paris. Olha. No dia anterior da viagem, ele morava na Bela Vista, eu no Paraíso, o escritório era na Angélica, ele falou, me dá uma carona para mim, você me deixa na Rui Barbosa e tal, que ele morava ali. Eu falei, claro, eu Fusquinha, deixei o Agostinho lá, ele falou na porta, o que você quer que eu traga de nada? Eu falei, não, só sucesso. Ele bateu a porta aí e tal. Aí no dia seguinte eu abro o jornal, caiu o avião. Muito triste. Horas antes você estava ali com ele. Junto com ele. Torcendo para o sucesso Eu acho dele. que do meio eu fui uma das últimas pessoas a vê-lo, porque eu sei que a filha dele ia levá-lo ao aeroporto e tal. E ele merecia um sucesso, porque ele era um artista e uma pessoa maravilhosa. Nesse momento, a tua carreira, ela se abre, né? Porque a partir do momento que uma pessoa como Ferreira Neto, eu adoraria ter conhecido Ferreira Neto, porque eu tenho uma admiração. Acho que ele era um homem, eu não o conheci, mas acho que ele era um homem firme, ético, né? Respeitado e muito decidido. Não, vai ser assim, vai ser isso. Uma tremenda escola. Eu fui trabalhar com o Ferreira e ele me botou lá no Marcos Lázaro. Uns 2 meses que eu estava lá, eu lia a coluna do Ferreira Neto na Folha da Tarde todos os dias. Eu lia porque eu gostava, acompanhava. E ele escrevia muito bem, entendeu? Aí ele chega um dia e liga para mim umas 2:30 da tarde, aquele telefonão ainda. Sabe, faz um favor para mim, quebra um galho. Ele falava muito assim, quebra um galho? Eu falei, quebra. Escreve a coluna de amanhã para mim. Eu falei, nossa, que responsabilidade. E a coluna de amanhã não era um trabalho fácil. Uhum. Você tinha que escrever 7 laudas de notícia na máquina de escrever, e depois pegar essas 7 laudas e levar lá no jornal. Fazer o fotolito. E levar lá para a redação. Entendeu? Então, eu, Durango, pegando o ônibus, descendo lá na Duque de Caxias, indo na Barão de Limeira, entregando a coluna. A partir desse dia ele nunca mais escreveu. E aí eu tive que assumir, e fui. E daí você nasceu, né? Porque daí você entendeu que esse também era o meu teu negócio, meio, o teu negócio. Meu negócio. E o fato de você trabalhar com os artistas nessa época abre muitas portas, porque eles precisavam que as notícias chegassem a algum lugar com respeito, né? Mostrando realmente o que estava acontecendo, o que eles estavam falando. Era um momento de muita credibilidade também dentro do jornalismo. Diferentemente de hoje, que tem
todo mundo, uma legião de pessoas escrevendo sobre tudo, e as redes sociais abertas a tudo. Naquele tempo não, tinha coluna do Ferreira Neto só de televisão em São Paulo. No Rio tinha do Eli Alfon. E aí tinha uma revista também, a Revista Amiga, que várias pessoas colaboravam, entre elas o Carlos Imperial, o famoso Carlos Imperial. E era uma responsabilidade você escrever, porque você tinha que catar a notícia. Então, como você não conhecia ninguém, você tinha que ir na porta das emissoras, bater na porta e tal. A diferença, né? Tinha que ir até lá, tinha que conviver com as pessoas, pertencer ao mundo delas, entender, né? Para você ter uma ideia... Não era passar um WhatsApp frio de uma notícia que chega, né? E eu criei uma amizade, as pessoas gostavam de mim, entendeu? Claro. Cassiano Gabus Mendes me adorava, não falava com ninguém. Ivani Ribeiro não atendia ninguém, a mim ela atendia. Jura? Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui na porta da Tupi e você não podia entrar assim, né? A Maísa, que era Matarazzo, a Maísa Monjardim, foi na porta e falou assim, não, ele é meu convidado, por favor. E fui lá assistir a gravação e tal. E eles me contavam coisas maravilhosas. E eu criei daí, eu não tenho fontes, eu tenho amigos, né? Faz toda a diferença. Maísa era linda, hein? Maravilhosa. E quando eu conheci a Maísa, ela já estava magra, linda, aqueles olhos que brilhavam na tua... Nossa, uma pessoa maravilhosa, bacana demais. Eu tenho aquele documentário, né? Na verdade, um especial que fizeram. Eu lembro que eu assisti umas 2, 3 vezes, porque ela é apaixonante, ela era uma figura apaixonante, né? Apaixonante. Ela foi casada com um milionário, depois separou. E foi abrindo mão pela arte, pelo amor ao outro, né? Demais, e aquele temperamento dela fazia realmente com que ela fosse muito única. Muito. E ela tinha uma personagem que... Teve uma época que ela resolveu beber, ela bebia e acabou, e ela não dava bola para ninguém. Aí um dia ela falou, não faço mais, vou emagrecer e ficar bonita. E ela era muito bonita. Ela morreu de acidente, né? Foi na ponte Rio-Niterói. Num lugar que ela passava toda hora. São as coisas... Acontece. Que, né? Bem, nessa tua caminhada, você se despediu de muitos amigos, né? Por vários. E em alguns momentos você teve até que ser o porta-voz da notícia, como foi o Gugu, a Hebe Camargo, né? Difícil você ter que... Do Gugu, eu fui porta-voz do acidente, da notícia do falecimento. Você segurou, né? Eu deixei darem, entendeu? Eu não dei. Da Hebe, porque a família confiava muito em mim. No momento que aconteceu, me ligaram e pediram para eu dar notícia. Eu trabalhando no All Day, e na hora repercutiu e tal. E ela estava... Ela sofreu muito no fim, né? Embora conservando aquele humor que ela tinha, a vontade de viver que ela tinha, foi um final de vida sofrido para ela. E ela encarou e tal, sempre teve muita fé. Sempre teve bons amigos, né? Muitos amigos. Faz muita diferença isso na vida. Nossa, era muito acolhida. À medida né? que você vai amadurecendo, meu pai tem 84 anos. Olha né? que maravilha. E a minha mãe tem 76. E eu vejo que um segredo da longevidade deles é estar sempre rodeado de amigos, passear, Faz dançar. Toda a diferença. Tem um amparo. Exatamente. Né? E você também viu muitas coisas acontecerem nesses últimos anos, muitas transformações na comunicação, e você conseguiu manter a tua página como um norte para todo mundo, para quem gosta de TV, para quem é diretor de TV, dono de TV, produtor de TV. As pessoas esperam tua coluna para ver, olha, o Flávio Rico meteu a boca naquela emissora lá hoje, ó, o Flávio Rico. Quando você vai escrever, é difícil você se manter jornalista e não amigo do dono da emissora, amigo do apresentador do programa? Como é que você lida com isso? Não, é o seguinte, eu confesso a você que, como a minha coluna é diária, todo dia, porque eu não estoco notícia, eu não guardo notícia. Não tem gaveta, é fresco, é tudo fresco. Não, é tudo, começa naquele dia. E às vezes dá uma insegurança, não é assim.
Pô, será que eu vou conseguir hoje, todo dia, fazer um comentário daquele como eu faço, né? De abertura. Visceral, né? Não, é difícil, entendeu? Mas aí você tem que separar um pouco a coisa. Você é amigo, negócios à parte, vamos... Sabe, eu não ofendo ninguém. Sim. Eu não entro no lado pessoal de ninguém. Eu entro no lado profissional. E acontece o seguinte, como você falou, eu vivi várias fases na televisão, da televisão preto e branco, dela colorida, dela digital, dela concorrendo com a internet, até concorrendo com o fax, lembra? É brincadeira. Muito bom! Quando o fax foi criado, falaram assim, a transformação do mundo. Tinha um cara que trabalhava comigo, como esses caras conseguem inventar uma coisa dessa, né? Em seguida vem a internet. O fax, coitadinho. Vem a TV paga, vem agora o streaming. E tudo isso ia acabar com a televisão e nada acabou com a televisão. Nada vai acabar com a televisão. Não, são opções que se somam. Estão aí para servir as pessoas. E se você for ver, a televisão, no caso a aberta, aí eu falo de Cultura, SBT, Globo, Record, Rede TV, Gazeta e Bandeirantes em São Paulo, eu estou falando daquela opção gratuita. Você não paga nada para assistir. Uhum. Você vai ver um telejornal, democrático. Uma novela, o que você quiser, o programa do João, né? Você vai assistir sem pagar nada. Entendeu? Agora, qualquer outra coisa você vai ter que pagar. Né? E a televisão aberta, ela é a realidade do Brasil. A gente pensa que o Brasil muito é Rio e São Paulo, e não é. O Brasil é grande demais. Tem pessoas que moram em todo quanto é canto do Brasil. E lá chega a TV aberta. É isso. Estourando. Né? É isso que as pessoas têm para hoje. Exatamente. Né? E essas pessoas são muitas, né? A gente não consegue dimensionar, mas são milhares de pessoas que têm acesso só a essa TV aberta. Só a TV aberta. E às vezes uma TV que pega ali 2, 3 canais, né? Exatamente, porque falta antena, não pega todos, né? É. Nós temos aí redes poderosas que são... A Bandeirantes tem uma rede muito grande, tem o SBT, tem a Globo e tem a Record, são grandes. As outras são pouco menores. Como telespectador, Flávio, eu tenho uma super curiosidade. O que você gosta de assistir? Esporte. Verdade? Esporte. Gente, sabe que o João acorda, a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão, ele bota no futebol, nos canais de esporte, ele vai assistindo um atrás do outro. Ele ama futebol. Eu sou assim. Eu sou vidrado no esporte, gosto do esporte. Não por acaso comecei no esporte, entendeu? Uma paixão antiga. A minha paixão é esporte e televisão. Eu gosto das duas coisas, entendeu? Agora, como profissional, eu acabo vendo tudo, né? E que horas? Vou ligando, entendeu? Eu deixo aquilo ligado. O dia inteiro. E aí vai. Você passou dos 70 anos. Já. E continua bonitão, charmoso, se cuidando. Tem, assim, um cuidado, porque amadurecer não é fácil, né? A gente, quando percebe que o tempo está passando, que a idade está chegando e com ela algumas limitações, né? A pele muda, a disposição muda, muita coisa muda. E daí a gente começa a correr atrás de alguns prejuízos. Aumentar uma atividade física, melhorar a alimentação, mudar os hábitos, deixar a cabeça mais leve. Você tem algum cuidado? Então, assim? Eu sempre pratiquei muito esporte, sempre joguei muito futebol. Eu era até bonzinho no futebol. Né? Eu lembro que você falou que você foi zagueiro. Eu era zagueiro. Então tem que ser bom. Eu era bonzinho no futebol. Depois, quando eu tomei um drible da vaca, você sabe o que é drible da vaca? Não, mas eu sei que até hoje você tem consequências desse... Tenho. Drible da vaca é aquele que o cara vem na tua frente com a bola e você acha que você vai tirar. Mas aí ele joga a bola do lado de cá e corre por aqui e você fica perdendo no meio do caminho. Essa é o drible. Eu tomei em pleno Pacaembu um drible desse. Aí eu já pedi substituição na hora e saí. E nunca mais joguei futebol. Aí eu fui jogar tênis. Futebol... Para ser bem sincero para você, eu tive uma distensão muscular na coxa direita. Aí eu fui jogar tênis.
tênis, eu já tive tudo que você pode imaginar. Já tive que operar ombro, já tive descolamento de retina por causa de bolada. Nossa. Joelho, nem te falo, que de vez em quando dá. E você ainda joga tênis? Hã? Você ainda joga? Jogo toda semana. Não adiantou nada esse Não, mundo. joga. Ele tenta me derrubar, mas eu volto. E daí, esse é o teu cuidado, esse é o esporte Não, que você eu faz. também faço ginástica, tenho E personal, alimentação, assim? me cuido muito. Não exagero, entendeu? Mas não exagero não é por questão de saúde mesmo, sabe? Chega uma hora que você tem que... Eu sou tarado em doce, mas não dá para comer doce todo dia. Entendi. Né? Daí você maneira no doce, come mais saudável durante a semana. Exatamente. E você gosta de tomar um vinhozinho? Adoro. De comer uma massa? Adoro. Vinho adoro, massa adoro, mas massa tem que segurar também, né? Tem que segurar. Olha, eu vou falar, devia ser o contrário, né? O que é bom a gente poder mandar ver. Puxa vida, depois dos 50 a gente deveria poder tomar vinho todos os dias, comer massa todos os dias e doce também, e aquilo ia passar assim, ó, e ir embora. Mas não, a gente vai tendo essas complicações todas. E daí a tua rotina, assim, você dorme cedo? Não. Durmo 1h, 1h30 da manhã todo dia. E você dorme com sono ou você fica esperando o sono chegar? Não, tipo assim, eu durmo com sono. Dorme com sono. Durmo com sono. É aquela coisa de deitar, não, dormir? Não, deito, o sono tranquilo. E acorda cedo? Eu acordo por volta das 7h30, e aí eu começo. E aí você começa. Esse é teu relógio biológico já. Você o meu relógio biológico é isso 6, 7 horas de sono para você, tá tranquilo. Exatamente. E você toca o teu dia. Exato. E teu dia, assim, começa falando com as tuas fontes. Você tem boas fontes, né? Flávio Rico, você deve ter as melhores fontes desse Brasil. Eu tenho, mas as coisas começam a vir, entendeu? Entendi. As pessoas vão ligando e falando, tá acontecendo isso, liga, mas hoje com o WhatsApp o negócio facilitou muito, entendeu? Quando você está no sufoco mesmo, você manda um WhatsApp para alguém, e aí, nada? Aí alguém te fala alguma coisa, e aí vai indo. Porque isso é todo dia, né? Domingo a domingo, né? A coluna é diária, então... coluna é diária. Nesses 50 anos de profissão, você conheceu muita gente, você fez bons amigos, esses amigos se tornaram fontes, e daí, assim, você tem uma equipe de trabalho, a sua equipe fala com as suas fontes? Não, cada um tem as suas. Ah, tá. Eu tenho as minhas e vocês tragam as de vocês. E nós tivemos um cuidado porque hoje cada um trabalha na sua casa. Para que ninguém saiba quem são minhas fontes, porque eu tenho que ter o maior respeito a elas. Cuidado. E os outros também eu não sei quem são as fontes deles. Ok. Entendeu? Nós nos respeitamos e respeitamos as nossas fontes. Que é muito importante isso. Isso é maravilhoso. Né? E até para a qualidade do trabalho. Exato. Para cada um ter a sua leitura, né, do seu meio. Não, eu tenho mais facilidade com esse artista, eu tenho mais facilidade com esse diretor, eu tenho mais facilidade com essa emissora. Tudo vem para mim, aí a gente vai acertando tudo. Eu tenho 2 pessoas de absoluta confiança que trabalham comigo. Um é o Zé Carlos, que praticamente nasceu comigo. Com 11 anos de idade ele veio trabalhar e eu escrevia ainda à máquina, ele lia o que eu escrevia, e aí ele veio se tornar jornalista e está comigo até hoje. E o outro é o Felipe, que o pessoal da Gazeta me apresentou, e que é um moleque que tem um futuro danado aí. Você se enxerga no Felipe, assim, você vê o que o Ferreira Neto fez por você, você faz por ele. Eu faço questão, eu me enxergo nos dois, entendeu? Porque às vezes eu vejo, eles escrevem a notícia e me mandam, né? Às vezes eu nem mexo naquilo. Delícia, hein? Porque é aquilo que eu queria escrever. Você faria daquele mesmo jeito? Do mesmo jeito. Seus filhos trabalham com comunicação também? Os dois. Um tá na Globo? Os dois estão na Globo. Os dois estão na Globo. Um é diretor de programa, ele dirige hoje o Masked Singer e o Altas Horas, e o outro trabalha na área comercial, é executivo do comercial da Globo. Maravilhoso, né? E o meu filho foi para a Globo para trabalhar com o Fausto, isso nos anos, acho que 2008, 2006, por aí, acho que 2006.
porque a irmã do Fausto indicou. Embora eu seja amigo e irmão do Fausto, não fui eu. Foi a irmã dele que indicou, porque os dois trabalhavam juntos no programa do Márcio Garcia na Record, e ela indicou para o Fausto que o Fausto estava precisando de um diretor de externa. E o Adriano veio a se transformar em diretor-geral do Domingão, por conta dele, porque ele cresceu, teve merecimento, e está na Globo até hoje, passando de programa em programa, porque lá tem que... A Globo produz muito, né? Uhum. E o meu outro filho começou na Editora Abril, na Veja, e aí foi convidado pela Globo e foi trabalhar na Globo e está lá até hoje. Que maravilhoso também, né? Ver os filhos encaminhados num momento onde a gente vai passar muito rapidinho por isso, mas você, assim como eu, você ficou viúvo com seus filhos pequenos, né? Você foi pai. Foi pai. Eu e o Anifona fomos pai. Lamentavelmente, minha mulher morreu muito cedo, meus filhos ainda eram muito pequenos, e aí eu tive que virar pai e mãe de uma hora para outra, mas deu certo, graças a Deus. É isso. E é tão bom, né, quando a gente olha para trás e fala, puxa, eu acertei. Eu acertei. Eu queria ter feito mais, mas não dava. Não, mas eu acho que a gente faz tudo o que a gente pode. O que deu para fazer, eu fiz. Né? E esse pensamento, eu fico até emocionada de ouvir. Eu quero perguntar uma coisa para você falando de emoção, e depois eu quero falar do Faustão, porque a gente tem o seu livro. Como telespectador, quando você não está vendo futebol, se bem que o futebol também emociona, mas tem alguma coisa que te emociona na TV hoje? Tem. Bom, eu além do futebol, eu assisto todos os telejornais, sou direto nisso. Mas a dramaturgia eu acompanho, entendeu? Eu vejo streaming quando dá. Nas minhas horas de folga, eu tento ver séries. Eu adoro final de semana. Porque aí dá para ver, né? E assim, com muita tranquilidade. Você sabe que você vai conseguir assistir o filme inteiro sem ser interrompido ou sem ter que parar para fazer uma outra coisa, exatamente. Né? A não ser que seja para pegar um chocolate na geladeira, uma coisa assim. É o que eu vejo. Faustão te deu uma grande ideia num almoço, em algum momento assim de lazer, ele sugeriu de você escrever uma enciclopédia. Foi. E a mim e ao Zé Armando, né? Ele nos reuniu num almoço e falou: vocês têm que escrever a enciclopédia da televisão brasileira. Essa é uma loucura, né? Enciclopédia não dá, porque se esse aí é uma biografia, já foram 1000 páginas, nós tivemos que economizar em texto e fotografia, você imagina a enciclopédia. Nós não íamos, sabe, até hoje acho que não tinha acabado. Porque a história é muito vasta, muito... Televisão tem quanto tempo? Desde 50 até hoje, né? É muito tempo. São muitos nomes, são muitas pessoas, são muitos detalhes. Você vai falar de um time de basquete, você teria que ter ali o nome de todos os jogadores. Por exemplo, você pega os 2 reality shows que nós temos de maior sucesso, BBB e A Fazenda. Nossa, como que vai saber o nome? Como é que você vai falar de todo mundo que participou, quando saiu aquela pessoa, quem foi, sabe? Ia ser uma coisa muito ampla, muito vasta, não daria. Mas a biografia a gente fez. A história está contada aí até 2017. Aqui, então, a gente tem desde Assis Chateaubriand até um BBB 20. Será que nós estamos no 24, né? 24. Não, acho que é antes. 18. 18, por aí. Mas deu para fazer, legal. Eu acho que o mais importante desse livro foi resgatar a história do começo. Porque a história de agora, ela fica mais fácil de ser contada. Uhum. Os meios estão mais aparelhados para isso. No começo não tinha nada. Você não tinha como resgatar aquela história do começo, a não ser com os testemunhos das poucas pessoas que viveram aquela época. Daí você precisou recorrer à tua memória e as pessoas, e ligar e falar e perguntar. Sabe? E a gente... Você lembra daquilo? Não, e a gente teve colaborações fantásticas. Vida Alves estava viva, Laura Cardoso está aí até hoje, felizmente, Benedito, quer dizer, todo esse pessoal, ele
colaborou com o livro, voltando à história do começo. Essas pessoas que construíram, né, a história da Exatamente, TV. Lima Duarte, entendeu? Lolita Rodrigues e Dalina de Oliveira, que veio a falecer. O ano Lolita passado, também, né, Lolita? A Lolita morreu em João Pessoa agora, há pouco tempo. E Dalina também. Mas foram pessoas que deram testemunho, nós entrevistamos todo mundo aí. Foi maravilhoso. Quanto tempo, Flávio, para escrever o livro? Foram 4 anos, 2014 a 2017. E qual era a periodicidade assim que vocês se reuniam para escrever? Como que Não, foi? Era assim, eu e o Zé Armando, nós dividimos as tarefas e conversávamos. E aprendemos com o Jô Soares que quando você escreve um livro, porque a gente entrevistou ele, e ele deu essa dica a gente, quando você está escrevendo um livro, você tem que trabalhar todo dia nele, mesmo que você escreva só meia página, mas você tem que escrever todo dia. Você não pode perder o contato com ele. E, de fato, a gente fez isso, aí foi possível. Isso em meio à entrevista, tudo que você tinha que fazer, e escrever também. E a gente procurava escrever um pouquinho todo dia. E como vocês decidiram assim essa linha do tempo dele? Então, a gente por histórias? A gente dividiu, a gente não se preocupou com a cronologia dos fatos. A gente setorizou a televisão. Por exemplo, o departamento comercial, contamos a história do departamento. O esporte, contamos a história do esporte. A teledramaturgia, o jornalismo, foi assim. Aí sim, seguindo uma certa cronologia. Eu senti muito, eu acho que vocês tiveram essa vontade de colocar muito mais fotos no livro. Não tinha espaço para colocar, porque devia ter muita foto. Sabe o que acontece? Esse livro saiu custando, se não me engano, e não sei hoje quanto custa, porque ainda tem livros à venda, R$100, já era caro. Entendeu? Nós conseguimos, no lançamento dele, na Livraria Cultura, isso foi dito pelo Gereissati, colocar 3.000 pessoas lá. Foi o maior lançamento de livro que teve lá. Um mundo de gente, a televisão inteira foi lá. Claro. Foi bacana demais a noite, sabe? Mas nós não conseguimos. Se a gente fosse fazer com uma letra um pouquinho maior e colocar as fotos todas que tinham que ser colocadas, algumas fotos históricas ficaram fora. Isso aí, eu trouxe os meus livros para você autografar. Com o maior prazer. Agora é o seguinte, a gente vai para o nosso segundo bloco, porque vocês vão querer saber. A gente vai falar sobre o futuro da televisão. Então assim, olha as perguntas que eu vou fazer para Flávio Rico. Então fiquem comigo, venham assistir essa segunda parte do programa, porque Flávio vai falar, será que essa contratação de influenciadoras para televisão é uma coisa legal? Vai dar certo? Eu quero perguntar para ele, gente, se ele toparia ser um diretor artístico, um superintendente artístico de uma TV. E também quero perguntar o que é que um superintendente, um diretor artístico precisa ter de qualidades hoje, né? Bem, eu tenho muitas coisas para perguntar. O futuro da TV, dos streams. Cadê os novos apresentadores, gente? Tem muitos apresentadores aí que a gente não quer que eles vivam para sempre. Mas será que não vem aí uma nova leva de apresentadores? E como serão esses apresentadores? Enfim, ainda tem muita coisa para conversar com ele. Vou amarrar o Flávio Rico aqui, chamar a nossa vinheta. Gabi, tá com você, meu amor.